Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. A gente sabe que o evento já está chegando no final, um grande evento que a gente fez. Mas para finalizar com chave de ouro, eu tenho a honra de estar aqui no palco para chamar o Maurício Bastos, CDO do Grupo Arezzo, uma das maiores grupos de moda do Brasil, com Reserva, Schutz, Anacapri, Arezzo. Maurício, muito obrigado pela sua presença, o palco é seu. Obrigado. Fica à vontade. Prazer é meu. Muito bom, gente. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu estou no grupo, na Arezzo & Co, há 10 anos, sendo responsável atualmente pelo nosso processo de transformação digital. E o que eu preparei para entregar aqui nessa rápida apresentação é muito da nossa trajetória. O que nós fizemos e construímos para estar e entrar no modo de operação e tamanho de negócio que nós temos hoje aqui. Então, vou abrir essa caixinha para vocês. É um grande prazer também estar num evento de e-commerce e algo que me faz refletir muito é que há não tanto tempo atrás, um evento de e-commerce como esse aqui era um evento de nicho, um evento para poucas pessoas, um evento às vezes técnico e realmente a gente vê hoje o quanto que essa agenda mudou. Em janeiro eu estive na NRF, na Feira de Varejo, nos Estados Unidos, em Nova York, que era uma feira muito old school, né? Eu olhava o velho varejo. E hoje não existe mais essa distinção. Realmente o digital e o offline são cada vez mais uma coisa só. Então, começando aqui, ver se está passando, eu vou falar hoje dos nossos bastidores. Então, eu vou contar tudo aquilo que nós passamos, o que funcionou, o que não funcionou dentro dessa jornada. Para quem não conhece a Arezzo & Co, nós somos um grupo hoje formado por 17 marcas e negócios diferentes, divididos em 3 verticais que aparecem aqui atrás. A primeira vertical é a vertical de calçados e bolsas, que é a própria Arezzo & Co. Segunda vertical é a vertical da AR&Co, uma vertical que nasceu com a incorporação do Grupo Reserva e é a vertical que olha para o segmento de vestuário. E a terceira vertical de New Business é uma vertical para novos negócios, para negócios digitais e para disseminar a cultura de inovação. Então, talvez nem todo mundo aqui sabia ou conhecia de que todas essas marcas fazem parte do mesmo grupo. E essa é a nossa vocação, construir marcas e atender o cliente sempre com a melhor experiência possível. Algumas marcas foram incorporadas ao longo do processo, como a marca Vans, que é uma marca que nós temos a licença para operar, e outras foram incorporações, como a Reserva, que aparece aqui no meio, além ali de Carol Bassi e a marca Bal. Alguns grandes números do nosso negócio. Ano passado, a Arezzo & Co registrou 3,6 bi de receita, uma EBITDA de 460 milhões, uma base de clientes de mais de 10 milhões de clientes e um volume de lojas apontando aí, buscando chegar nas 1.000 lojas, né, estamos muito próximos disso, cujo principal modelo de negócio de loja é o modelo de franquias. Em grandes números, né, pensando no Brasil, total da população e o quanto representa, são mais de 18 milhões de pares de calçados, 4 milhões de vestuário e 2 milhões de bolsas. Ou seja, são volumes muito grandes, muito significativos. As marcas, cada uma com seu posicionamento, atingem uma amplitude muito grande de consumidores. E aí muito se fala sobre o palco. Talvez alguns que estão aqui hoje viram algumas matérias sobre a Arezzo & Co. Essa é uma que especialmente nos dá muito orgulho. Business of Fashion, para quem não conhece, é um dos principais veículos de business, negócio de moda no mundo. E eles registraram, deram uma ênfase para o nosso crescimento de mais de 80% de 2021 sobre 2020, alavancado pela loja física. Esse foi um grande destaque, não só pelo digital, mas a loja física. E eu vou contar um pouco como que a gente está conectando o digital com o físico e como que um impulsiona o outro, gerando uma experiência cada vez melhor e entregando mais valor para os nossos clientes. Então, para todo o palco, para toda a matéria, existe uma cozinha, o lado de dentro. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Eu vou realmente abrir muitos dos detalhes dessa nossa jornada que eu tenho certeza que vai ajudar e pode, no mínimo, trazer alguns insights dentro da jornada de cada um de vocês, dos seus negócios. Então, uma matéria muito emblemática também, que apareceu, que é essa que está aqui, que falava como que a Arezzo subiu na árvore antes do tsunami, da pandemia chegar. E
E a verdade é que isso não aconteceu, não começou na pandemia. Isso começou muito antes. E é dessa preparação que eu vou abrir um pouco de alguns grandes marcos dessa jornada. Então eu trago aqui hoje 7 principais lições dessa jornada que deram aprendizados e realmente foram muito importantes para que a gente chegasse onde nós estamos hoje. A primeira delas, talvez nem todo mundo saiba, e eu gosto de brincar, é que nós também somos uma startup. A Arezzo & Co surgiu pelo seu fundador, Anderson Birman, em 1972, em uma garagem. Ele alugou a garagem do pai dele, em Belo Horizonte, ele pagava esse aluguel e ele começou a produzir calçados e entregar esses calçados para os clientes. O próprio nome da marca, para quem não sabe, o Anderson, muito conhecedor e um cara que é da origem de marketing, merchant, produto, falou, a Itália é uma região conhecida por produtos calçados de alta qualidade. Ele fechou os olhos, apontou no mapa e escolheu a cidade de Arezzo. E hoje, a cidade de Arezzo é menos conhecida do que a marca Arezzo no mundo, e o próprio Anderson se tornou um cidadão honorário da cidade de Arezzo, pela amplitude que a marca deu em termos de visibilidade. E ao longo da nossa jornada, começando ali nos anos 70, nós passamos por diversas eras do negócio. A primeira, anos 70, muito ligada à fundação. A segunda era, a partir dos anos 80, uma era industrial, que foi muito importante na nossa história, que deu todo o pilar e a base do conhecimento da verticalização da cadeia. Nós criamos os produtos e cuidamos dos produtos até o seu desenvolvimento final, mesmo que seja através de um parceiro, de um fabricante. Então isso nasceu naquele momento, nos anos 80. Mas nos anos 90, em mais um momento de brilhantismo do Anderson, que sempre foi muito visionário, ele entendeu que a geração de valor estava na ponta, na conexão com o público final, e não na indústria, e sim no varejo. E novamente, a Arezzo traz aí uma inovação, pois foi a primeira marca de calçados, monomarca, a criar uma loja de varejo específica para uma marca específica de calçado. E isso nasceu dessa visão, da criação de marca, de geração de valor, além somente da indústria. Os anos 2000 foram um momento muito emblemático para a companhia, uma era de consolidação, uma era forte corporativa da empresa. E naquele momento se enxergou então a possibilidade de pensar em um grupo, em uma plataforma, em algo muito maior. E pensando nisso, naquele momento, um fundo entra na empresa, faz um investimento para que se preparasse uma abertura de capital. E aí outro marco muito importante do nosso negócio acontece. A marca Schutz foi fundada pelo Alexandre Birman, nosso CEO, filho do Anderson. Mas pai e filho eram, por assim dizer, concorrentes. Posicionamentos um pouco diferentes, mas concorriam. E naquele momento houve a fusão entre Arezzo e Schutz. E em 2008, a criação de 2 novas marcas, foi a marca Anacapri e a marca Alexandre Birman, como uma preparação para o nosso IPO, que acontece então em fevereiro de 2011. E a era que passa a acontecer a partir disso, 2011 para frente, é a era que marca o nosso momento de consolidação e de aquisições, como o Grupo Reserva, Carol Bassi e algumas outras que eu comentei aqui. E tudo o que acontece nesse momento, dos anos 2000, a partir de 2011, 12 para frente, também marca a nossa era da digitalização. E aí, em certo momento, numa ocasião muito dura do nosso negócio, nos anos 90, durante o Plano Collor, o Anderson, que sempre foi muito visionário, fez muitas reflexões ao longo da sua jornada, ele falou a seguinte frase, falou, olha, eu não estou aqui, e ele não sabia o que aconteceria no dia de amanhã, era um cenário muito instável, né? Tão instável quanto o que a gente viveu há pouco com a pandemia, e quando você está dentro, é muito difícil enxergar o que pode estar além. E ele escreveu a seguinte frase, não estou montando uma empresa para o próximo 1 ou 2 anos, a Arezzo & Co vai estar aqui quando eu fizer 200 anos e muito além. E ele falou, pode ser difícil que eu esteja aqui daqui a 200 anos, mas a Arezzo & Co vai estar. E essa data, 200 anos de aniversário do Anderson, marca o ano de 2154. E isso se tornou um verdadeiro mantra para a nossa empresa. Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido a gente falar que foguete não dá ré, que é um pouco do mantra que veio do Rony, e rumo a 2154, que é a visão de longo prazo. E aqui 2 elementos-chave se constituem nessa primeira lição
que eu gostaria de compartilhar. Sendo o primeiro deles, a questão de empreendedorismo. O Anderson sempre foi muito empreendedor, o Alexandre também, e a empresa ela abre oportunidade para que quem está dentro dela também empreenda. Eu me considero um empreendedor, tendo iniciado as operações de e-commerce, de omnicanalidade e muitas outras, né, junto com o nosso incrível time. A empresa abre espaço para isso. Certa vez, o Eric Ries escreveu aquele livro, Startup Enxuta. Ele começou a ser muito procurado por grandes empresas, que perguntavam como que eu faço para trazer essa mentalidade da startup para a minha empresa que é grande, que é pesada. E aí ele entendeu num diagnóstico, está em um dos livros dele, ele entendeu que existia um elo perdido, que era o elo do empreendedorismo. As organizações grandes muitas vezes se tornam burocráticas e elas perdem esse elo, essa veia de empreender e inovar. Então isso aliado a uma visão de longo prazo, olhando para 2154, foi uma lição muito importante e ainda é dentro da nossa jornada. E aí, em 2018, passado o início do nosso e-commerce e algumas outras consolidações, voltando de uma viagem no Vale do Silício, eu e o Alexandre conversamos sobre criar uma estrutura de transformação digital dentro da empresa. E esse pode ser o início mais formal do nosso ciclo de transformação digital. A gente sempre entendeu que a transformação, que o digital, assim como o ESG, sustentabilidade, é uma agenda da empresa como um todo, não é de uma área. Porém, essas agendas elas nascem frágeis. No começo, é muito frágil, é muito sensível. Então, criar uma área ajuda a proteger. E a gente criou uma estrutura que mudou um pouco ao longo do tempo, mas é muito parecido com o que está aqui. Um pilar de omnicommerce, olhando a junção entre o e-commerce e a loja física, então o comércio de maneira integrada. Um pilar de tecnologia, TI, ou seja, toda a parte de sistemas, aplicações, telecom e infraestrutura. Um pilar de digitalização do varejo, que ele marca a maneira como a gente juntou estruturas de CRM e BI para entender o consumidor e transformar o varejo. E uma quarta vertical, uma quarta agenda de inovação, desenvolvimento de novos negócios. E dentro dessa jornada, eu sempre gosto de voltar no que eu chamo, que são 4 perguntas fundamentais dentro de um processo de transformação. A primeira é para onde nós estamos indo. Então, a transformação digital tem que atender uma estratégia. Ela, por si só, fazer o digital por si só, não é uma estratégia. A segunda é por quê? O senso de propósito, porque faz sentido fazer parte dessa agenda e fazer a transformação. A terceira pergunta é como? Qual é o modelo de trabalho? A gente vai usar metodologia ágil, serão projetos estruturantes, qual a maneira de organizar esse processo? E a quarta, não menos importante, é quão rápido. A gente fala de velocidade, tem a ver com investimento, com recursos ou com necessidade, como uma pandemia que acelerou esta agenda. E naquele momento a gente reorganizou a nossa estratégia da companhia e colocou claramente esse onde, né? Onde estamos hoje, para onde vamos, foi o que eu falei, para onde estamos indo. Então, de uma empresa que era de uma vertical ali, de calçados e bolsas, monomarca, né, focado então ali, e com uma estratégia de multicanal, com vários canais não conectados, a gente entendeu que a transição era para uma plataforma de moda, fazendo muito uso do digital e focando na experiência de marca, concretizando isso que a gente chama de House of Brands, uma casa de marcas, onde cada marca é individual no seu posicionamento, mas utiliza uma mesma infraestrutura para suportá-las. E a gente foi muito fundo também para escrever o que isso significava. E eu recomendo para todo mundo aqui esse exercício, que é muito rico, de escrever, porque transformação digital pode significar qualquer coisa, assim como o metaverso hoje, significa tudo, ao mesmo tempo pode também não significar nada. Então a gente foi muito específico. O que isso significa para o nosso negócio? E para o nosso negócio, a gente entendeu que era ser protagonista em um processo de mudança, implementar uma cultura que fosse ágil e digital, com conhecimento granular específico dos nossos clientes e elevar o patamar de tecnologia como um todo. E essa transformação digital, ela deveria empoderar, acelerar as nossas marcas. E com isso a gente iria reduzir ineficiências, iria ter uma operação melhor também, mas sobretudo empoderar as marcas. E por fim, não menos importante, a gente entendeu que se essa transformação digital não entrega valor para o cliente,
ela não é uma transformação digital para a Arezzo & Co. Esse sempre foi o foco. E por que a cultura é tão importante? Olhando esse gráfico aqui do Gartner, ele atribuiu que a cultura seria a grande barreira de qualquer digitalização no Brasil. Esse número aqui, a barrinha de baixo, azul escuro aqui, mostra o Brasil, em cima é mundo. E ela diz que 64% das empresas no Brasil não vai conseguir fazer a transformação digital, não por uma questão de compromisso do CEO ou de recursos, mas sim, em primeiro lugar, por não ter uma cultura que habilite esse processo. E isso impacta de várias maneiras. Uma delas que eu acho que, de maneira ilustrada, é muito fácil de entender, é que a distância entre onde nós estamos hoje, onde queremos chegar, a cultura pode sim criar essa ponte. Porém, se não houver propósito no indivíduo, nos times, nos colaboradores, não vai haver transformação, porque as pessoas não vão se conectar com essa causa. E esse é um ponto muito importante, porque realmente é o indivíduo que move a organização, e se ele não entender o motivo, não se sentir engajado, essa transformação não acontece. E aí a gente passa para uma outra grande lição aqui, que é ter essa estratégia clara, como eu falei aqui, em relação à plataforma de marcas, mas comunicar essa estratégia também. Eu ainda vejo muitas empresas que têm uma estratégia quase como secreta, poucas pessoas conhecem, é o conselho ou um comitê executivo. A estratégia precisa ser desdobrada. E eu estou abrindo com vocês aqui, literalmente, ipsis literis, a nossa estratégia. Porque eu entendo que cada negócio é diferente e tem suas particularidades. Então, a gente desenhou essa estratégia com bastante clareza. A gente entendeu qual seria o frame de trabalho. Isso a gente montou em 2018. E até hoje é esse mesmo frame que nós usamos. Que ele parte de 3 pilares. Primeiro pilar de digitalizar todos os negócios e operações, a indústria, a loja, o estilista que desenha o sapato, como trazer o digital para essa turma, e isso está ligado ao core da companhia. O segundo pilar de integrar os canais online e offline, isso se conecta com a visão de omnicanalidade. E o terceiro pilar, que é voltado então para novos negócios digitais, que casa com a pauta de inovação. O que suporta isso é uma plataforma de tecnologia, capaz de suportar todos esses negócios, entregando a experiência do cliente e dentro de um ambiente de cultura de inovação. E aí, falando um pouco sobre isso, da comunicação, essa foto aqui é de 2019, tá? E aí eu volto para aquele artigo que dizia, olha, a Arezzo subiu na árvore antes. Em 2019, maio de 2019, mais precisamente, nós juntamos todos os franqueados aqui em São Paulo, no que chamamos de Digital Retail Day, um dia para apresentar para os nossos operadores o que nós enxergávamos do digital e quais ferramentas estávamos desenvolvendo. Então, tudo isso acontece muito antes da pandemia. Quando chegou a pandemia em março de 2020, as ferramentas já existiam. Então, esse é um ponto importante. Às vezes, aparentemente, uma matéria fala que foi tudo rápido e tudo mágico. Não foi mágico, foi um trabalho construído muitos anos, mais precisamente a partir dessa jornada 2018 e 2019. E aí, então, fica claro que a adaptação constante é a chave dessa transformação, é a chave da competitividade e do que nós chamamos de insurgência. Uma empresa insurgência é uma empresa rápida, uma empresa com sangue no olho, como a gente fala, orientada para o cliente. Ao passo que o oposto disso é uma empresa incumbente, uma empresa grande, pesada, burocrata, devagar. Então, a adaptação é o único caminho de sobrevivência, não tem como ser diferente. E nesse sentido, quando a pandemia se materializou, em um mês, nós literalmente mudamos drasticamente a maneira de operar o nosso negócio. Citando algumas grandes mudanças, a gente mudou a maneira que nós tínhamos de construir coleções, que eram 12 grandes lançamentos, e viraram lançamentos quinzenais, para que a gente pudesse sentir o mercado mais rapidamente. As lojas, que era um ponto de estoque, venda, ponta a ponta, virou um ponto muito mais de experiência e de relacionamento, porque o estoque poderia estar em qualquer lugar. Adicionalmente também, a gente transformou todo o processo de venda que acontecia em showrooms físicos em showrooms virtuais, ou seja, grandes transmissões
apresentando produtos e coleções ao invés de eventos físicos. Isso trouxe economia, mas acima de tudo velocidade. Se para fechar uma carteira, um volume de pedidos levava 2, 3 semanas, a gente conseguiu fazer isso em 1 semana. E o papel da vendedora, não menos importante, uma vendedora se tornou realmente uma consultora digital com algumas ferramentas, e uma delas eu vou mostrar aqui na frente. Então, toda a nossa sede se transformou nesse grande estúdio de televisão. Então, até essa loja que vocês estão vendo não é uma loja de verdade, é uma loja dentro da nossa sede para apresentar as coleções, fazer esse processo que a gente chama da venda B2B, do sell-in. E, adicionalmente, uma outra grande lição, partindo da adaptação, foi a lição da colaboração. Nunca foi tão importante colaborar, e olha a oportunidade que a gente tem hoje, nesse mundo totalmente conectado, de colaborar com pessoas que estão aqui e pessoas que não estão aqui, pessoas que estão distantes, outros estados, países, próprio trabalho remoto como uma consequência disso. Então, a questão da colaboração é muito importante. E naquele momento da pandemia, a gente começou uma agenda acelerada de colaboração com diversas marcas, entendendo como que a gente poderia colaborar para juntos passarmos por esse momento tão difícil. Uma dessas marcas foi a Reserva, do Grupo Reserva. Então, para quem não sabe, e aqui de novo eu estou abrindo totalmente a nossa caixa preta, os bastidores, a gente criou uma estratégia entre Reserva e a marca Schutz para fazer um cross com os nossos clientes, convidando clientes da Reserva a presentear as mães com Schutz, depois fazendo um cruzamento mútuo em Dia dos Namorados, e depois a Schutz convidando que os presentes do Dia dos Pais fossem comprados na Reserva. E deu tão certo a colaboração e a aproximação dos negócios, foi tão forte que isso virou um M&A, uma aquisição, e nós juntamos os negócios. Então, voltando um passo atrás, já existia a estratégia clara de plataforma de moda. Porém, ao trabalhar mais próximo da Reserva, é que realmente nós conectamos as pontas e vimos que a Reserva poderia ser esse grande parceiro. E o que isso traz? Falando um pouco aqui de estratégia de negócio. O nosso segmento da Arezzo & Co, calçados e bolsas, focado na classe AB, tem um tamanho de mercado limitado, um tamanho estimado mais ou menos aí, arredondando em 12 bi de reais no Brasil. Nós já ocupávamos algo próximo de 30% desse market share. Então, como crescer numa base já tão grande? Então, a gente entendia que o vestuário era uma peça estratégica. Ao entrar no vestuário, ainda na classe AB, feminino e masculino, esse mercado aumenta 3,5 vezes, ou seja, abre um novo oceano azul para que a gente pudesse seguir crescendo. E eu vou conectar isso no final, contando algo novo que está acontecendo nesse momento aqui, que acabamos de anunciar. Junto com isso, né, para quem é do marketing e olha aí custos, estratégias, preços, valores, não tem como não falar que uma estratégia de plataforma de marcas reduz o custo de aquisição. Os clientes já estão na base. Obviamente, com todo o compliance e LGPD, você não pode sair disparando tudo para todo mundo. Mas o fato é que você pode convidar clientes de uma marca a conhecer outra marca. Você pode fazer uma ação em parceria para uma data específica. Então, esse foi um ponto muito chave da estratégia. Isso aumentou a nossa penetração e aumentou o share of closet. Garanto que todo mundo aqui tem pelo menos alguma coisa de alguma marca no guarda-roupa, se não vários itens de várias marcas. Mas quando a gente olha essa base inteira de 10 milhões, a oportunidade está somente começando. Porque 16% dessa base já comprou em mais de uma marca. Ou seja, ainda é muito pouco. E o que a gente olha junto com isso é que esse cliente, esses 16%, quando eles compram só na marca Arezzo, ele compra muito mais, com muito mais frequência do que um cliente normal da base da Arezzo. Ou seja, é um cliente melhor, um cliente mais engajado. Então, plataforma de marca somado a alguns fatores como a omnicanalidade tem se mostrado uma estratégia muito poderosa de crescimento do nosso negócio. Por fim, seguindo aqui, uma outra grande lição foi o fortalecimento do nosso ecossistema e comunidade. Então, todos os negócios aqui, todos vocês, estão inseridos dentro de alguma comunidade, dentro de algum ecossistema, de parceiros. E a gente tem que começar a olhar por ali. Como que a gente pode contribuir, gerar valor para essas parcerias. E nesse sentido,
a gente olhou primeiramente para dentro de casa, para a nossa equipe de vendedores, como gerar valor para essa equipe. E aí nós desenvolvemos o que está aparecendo aqui, que é o ZZApp, é o nosso aplicativo de inteligência para a nossa equipe de vendas. Todos os vendedores têm acesso a esse aplicativo para poder se conectar com os nossos clientes. Esse aplicativo tem toda a gestão e inteligência de CRM, ele traz réguas de ativação para serem feitas via WhatsApp ou outros canais, ele avisa se é aniversário, se tem alguma promoção, se tem algum vínculo específico com o cliente, e ele permite também concretizar transações. A gente desenvolveu uma camada de pagamento proprietária, onde é possível fazer um carrinho virtual, montar uma vitrine virtual do estoque da loja física e você manda para o cliente. E ele navega como se fosse um e-commerce. E dá para juntar também o físico com o online, manda esse e-commerce personalizado para o seu cliente e ele fecha a venda, faz a transação. Somente essa tecnologia aqui foi responsável, no ano passado, por impactar mais de 500 milhões de vendas. Quando a gente olha o impacto no piso de loja, 36% de tudo que foi vendido passou por alguma rotina de engajamento ou um link, um direcionamento de pagamento também. São mais de 5 mil vendedores usando diariamente essa solução. E aí aproveito para contar uma história emblemática, quando a gente fala de fortalecer quem está junto conosco. A gente ficou muito preocupado com o nosso time de vendas durante a pandemia e por isso que a gente trouxe muitas ações e acelerou bastante o desenvolvimento desse aplicativo. E o nosso time de experiência de UX sempre foi muito às lojas para poder prototipar, desenhar o aplicativo, sair, tirar a bunda do computador, do ar-condicionado e ir para a loja, ir para o mundo real. E aí foi assim que a gente desenhou esse aplicativo e segue melhorando, ele não acaba. E aí, no momento de lockdown, as vendedoras conseguiram fazer aquilo que parecia impossível, que era vender com a loja fechada. E esse time chegou na loja para fazer mais uma review de funcionalidades e uma vendedora entregou uma sacola cheia de maracujás para o nosso time. E aí eles perguntaram, pô, obrigado, agradeceram, mas por que isso? O que significa esse presente? E aí a vendedora falou o seguinte, disse, olha, quando a pandemia apertou e a loja fechou, eu tinha certeza que eu ia perder o meu emprego. E a única forma que eu teria de alimentar o meu filho é um sítio da minha família que a gente planta, ela tem lá maracujá. Então esse é o símbolo do trabalho que vocês estão fazendo. Então essa é uma história de muitas outras que nós temos e com certeza vocês nos seus negócios também têm, que mostra a importância de fortalecer quem está dentro, quem é parceiro, quem constrói conosco. De maneira similar, fizemos vários movimentos parecidos com fabricantes, com franqueados, com todos os parceiros que nos cercam. Lição número 6, quase chegando no final aqui, gente. Essa é muito importante, viu? Que eu acho que ela trata de uma dualidade de algo que a gente vive hoje. Não dá para pensar, ou eu vou trabalhar numa agenda de eficiência, performance, ou eu vou trabalhar numa agenda de transformação. Aquilo que a gente fala muitas vezes dos horizontes, né? H1 é o horizonte agora, H2, médio prazo, H3 ali na frente. Não tem mais como separar essas agendas. São as duas coisas e de maneira simultânea, porque o nível da mudança está cada vez mais acelerado. Se a gente para olhar, um dos fundadores da Singularity University, o nome dele é Ray Kurzweil, ele fez descreveu uma teoria, né, ele mostrou em números, em cálculo, que o que a gente vai viver, está vivendo no século 21, em termos de transformação, é equivalente a 20 mil anos em 100. Então é muito rápido. Aquilo que eu comecei a minha fala aqui dizendo, o e-commerce era nicho, que era um encontro de meia dúzia de gatos pingados, e se tornou algo grande, vai acontecer com outras tecnologias e outros movimentos, seja ligados a criptomoedas, a NFTs. Não significa que vai ser como é agora, as coisas mudam. Quem não lembra aqui, ou quem teve acesso às primeiras navegações no celular, eu lembro que eu tinha um Nokia, que era o melhor de todos, o N95, que navegava super bem, tinha uma bolinha que era o mouse, mas era a reprodução exata do site no celular. Depois veio toda a lógica de mobile first, aplicativos, mas não é assim que começa. E isso pode parecer decepcionante no começo, mas a curva muda muito rapidamente. Nos próximos 5 anos, a gente vai ver mais mudanças do que nos últimos
50. Então, pensando nisso, a gente acelerou muito nossos investimentos em tecnologia, no digital. Um desses investimentos emblemáticos é a construção de uma sede digital em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Convido aqui, quem quiser conhecer, é um espaço aberto, a gente tem que só marcar, não dá para todo mundo de uma vez só, mas fica aberto aqui o meu convite. E é um espaço que a gente foca na criação e desenvolvimento de produtos e negócios digitais. O nosso marketplace, por exemplo, que apareceu ali, o Zezemol, inclusive a líder aqui, a Dani, está aqui conosco, ele trabalha lá dentro, porque ele é um ambiente fora do vício, da ótica ali industrial, para pensar e construir um novo. A gente tem mais de 200 posições de trabalho e começamos em março agora a incubar startups para gerar valor para o ecossistema. Startups que não necessariamente vão continuar conosco ou vão desenvolver exclusivamente produtos para a gente, mas é uma maneira que nós temos aí de nos conectarmos, ajudarmos ali a região e também gerar um trabalho muito forte, profundo, de tecnologia e aprendizagem. E outro movimento que alguns devem ter visto, mais recente, e que chamou muito a atenção, foi a primeira iniciativa, pelo menos talvez de grande escala que eu conheça, de NFTs no varejo de moda brasileiro. Então a Reserva lançou recentemente, e já se esgotou na oferta primária, uma coleção de NFTs, que são os Pistol Birds, que é o pica-pau, pistola, como aparece aqui, que são toy arts do nosso pica-pau, né, nosso símbolo da marca. São 6 pica-paus, cada um deles tem ali 81 NFTs correlatas conectados a ele, totalizando ali 486, então, NFTs. E o que isso faz? Né, porque de um lado, de novo, o palco, nossa, NFT, metaverso, Reserva inovou. Parece a inovação pela inovação, mas não é isso. E aqui tentando colocar de maneira simples, né, a gente parte do quê? Comunidade. É uma maneira de trabalhar a comunidade. Assim como para comprar o passe, a associação num clube de São Paulo, para fazer parte de um grupo, você paga para fazer parte, tem benefícios, não é muito diferente disso. Então o que nós criamos, na verdade, foi utilizar a tecnologia de blockchain dentro da rede de Ethereum para atualizar o que era quase como um programa ali de assinatura que já existia, da Reserva X, que é um canal que você tem acesso a conteúdos, um canal que você tem acesso em primeira mão a coleções, e no caso aqui vai ganhar também um moletom exclusivo, né, com o seu pica-pau ali escolhido. Então isso não é mais futuro, há pouco tempo talvez seria, agora já é presente. Em 12 horas esgotaram-se todos os NFTs e eles já estão sendo revendidos por 4 vezes o valor de face. E aí quando a gente fala nos valores, tem um pouco da especulação também, mas o que eu estou olhando aqui é o cliente, é a fidelidade, é a comunidade, e não quantas vezes mais está valendo e a negociação, o trade em cima disso. Então isso é muito importante. E aí, falei um pouco de transformação, ZZ Hub, NFTs. Falando um pouco de performance, eu queria fazer um ponto aqui, que ele pode parecer óbvio, trivial, mas não é, e nem para mim, confesso, era tão explícito. Isso eu ouvi de um palestrante na NRF, e faz muito sentido. Que a maior parte dos negócios, eles estão orientados a uma ideia de, aqui, como é colocado aqui, de métricas de saída, que é a métrica que eu divulgo para o mercado. Então quanto vendeu a receita, qual que é a minha margem, despesa, meu EBITDA, same store sale, né, métrica do varejo. Mas poucos negócios olham, ou pelo menos colocam mais energia na métrica de entrada, que você não divulga. Então, o custo de aquisição, mas não como custo, não o CAC como custo. O CAC como uma ideia assim, quanto mais eu entendo o meu cliente, vai ser mais barato atrair esse cliente, porque eu conheço esse cliente. O Lifetime Value como uma métrica importante. O NPS, mas não o NPS de maneira aberta. Meu NPS é tanto. O NPS de maneira granular. Qual o NPS do seu site? Qual o da loja? Qual o NPS do cliente que comprou o site e buscou na loja? Qual o NPS por vendedor? Tudo isso é possível e isso coloca a agenda de cliente no centro. Então, quais empresas aqui começam a reunião de comitê executivo, de diretoria, dizendo, vamos olhar aqui os indicadores de cliente, depois a gente fala de venda.
porque uma coisa conecta com a outra. Então, esse também é um movimento muito importante. Não são excludentes, mas são duas avenidas que precisam ser pensadas em conjunto. E essa jornada que eu narrei até aqui fez com que nós tivéssemos o melhor resultado da nossa história no ano de 2021. Então, quando a gente para olhar a participação do nosso, somente do e-commerce, não das tecnologias digitais, passou de 13% para 25%, quase dobrou de 2019 para 2021. Quando a gente para olhar qual foi a influência das ferramentas digitais na venda física, então não aparece como venda e-commerce, mas é a venda física impulsionada pelo digital, foi mais de 35%. Somando esses grandes números de receita, são 755 milhões ali em cima, mais os 858, mais de 1,6 bi de receita totalmente gerada ou impulsionada pelo digital. Então, é uma trajetória que começa muito antes, mas que agora se cristaliza e abre um mar de muitas novas oportunidades. E aí, para o fim, chegando aqui no final, acho que o último ponto, e não menos importante, é nunca deixar de ousar e se divertir. O varejo é muito intenso, o varejo de moda igualmente. Então, quem está dentro, está vivendo, é porque ama muito. Quem não é apaixonado, realmente não aguenta, porque é 24/7. E no e-commerce, realmente, a loja não fecha nunca, para alegria e desespero de muitos. E aí, falando sobre isso, né, o pessoal deu uma risadinha aqui já, porque realmente é a dor constante, né, a loja não fecha, é a loja com a porta sempre aberta. A gente tinha um desafio nas mãos, recentemente, de algo que há muito tempo a gente vinha ensaiando. Então, lembrem que eu falei que em 2018, a gente já falava, queremos ser plataforma de marcas de moda, de lifestyle. Nós já nos considerávamos moda, mas muita gente ainda olhava e dizia, pessoal, vocês aqui na Schutz, vocês vendem calçado, é acessório, vocês não são marcas de moda. E a gente sempre nos enxergamos como uma marca de moda. E a gente já ensaiava fazer um movimento inédito, que nenhuma marca fez até hoje, da marca do calçado subir para o look. O movimento comum é, do vestuário, você também entrar com alguma oferta que agregue acessórios, calçados, bolsas e assim por diante. Então nós tínhamos esse desafio aqui de pensar isso para a marca Schutz. Há algum tempo a gente vinha ensaiando e a gente construiu essa coleção. Acabamos de lançar e inaugurar. Convido todo mundo para conhecer a nossa loja na Oscar Freire, número 1092, ou o nosso site e aplicativo. E para lançar essa campanha, falando de ousadia, a gente pensou, olha, para lançar um negócio tão importante, não pode ser uma campanha tradicional, uma campanha clássica de marketing, de moda. Tem que ser algo muito diferente. E a gente tem algumas reuniões que a gente brinca que é a reunião do você está louco, de ideias que são totalmente malucas e que quem olhar tem que dizer que é loucura. E aí nessa loucura surgiu uma ideia dessa campanha não ser uma campanha, mas sim a formação de uma banda. Então nós recrutamos 4 meninas e com a direção aí de arte criativa do Giovanni Bianca, quem também participou muito forte da carreira da Anitta, né, que certamente todo mundo aqui conhece, junto com alguns outros ícones, construiu essa banda de 4 meninas, e essa banda chama-se Schutz Band. Então essa banda carrega todo o movimento da ousadia, da transformação da marca, e lançando hoje, em primeiríssima mão, vou passar aqui na sequência, já peço aí, gente, para botar o som bem alto, e eu quero ver gritos mais altos que do palco ali do lado, para a gente fazer barulho. Vou passar para vocês, quem quiser dançar, fazer dancinha, pode fazer. Eu não vou fazer, senão vou passar vergonha, mas espero que todo mundo goste. E em primeiríssima mão, então, o clipe lançado hoje da Schutz Band, marcando entrada no vestuário. E tudo que vocês vão ver aqui, todos os looks, são compráveis. Todas as peças são peças da Schutz, estão à venda. Era isso que eu tinha para compartilhar. Som na caixa, solta o clipe. Uhul! Me chamam de problema, mas agora eu tenho uma aposta. Se eu for embora, quer de volta. Sei que você vai sentir minha falta. Complicada sempre, não
de rei. Bom, 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 bom. Vai, papá, aumenta o som. Avisa quem elas são. Bom, 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 bom. Me chamam de problema, que são mesmo. Todo santo dia, Rei Supremo. Se eu for embora, quer de volta. Sei que você vai sentir minha falta. Complicada sempre, nunca entediante. Pode até dizer um pouco arrogante. Nunca duvidei de mim, eu sei. Essa rainha não precisa de um rei. Bom, 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 bom. Vai, papá, aumenta o som. Avisa quem elas são. Bom, 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 bom. Diz que gostosa, diz que perigosa, diz que tudo que cê quiser. Chama meu nome no meu telefone porque nem meu número tem. Vai, papá, tu fala aí. Volta o refrão, volta o beat. Vai, papá, tu fala aí. Volta o refrão, volta o beat. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Avisa quem elas são. Bom, 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 bom. Palatino. Isso aí, gente. Uhul! Pessoal, agradecer aqui a vocês, a aula que o Maurício deu. Eu queria fazer só uma pergunta para o Maurício. Quer dizer, um grupo de moda tão grande quanto o Grupo Arezzo vem fazendo diversas aquisições. Ele falou muito sobre os aprendizados que ele veio a ter ao longo do tempo, né? Digitalização, processo de vendedoras, toda a parte de cultura também muito embarcada. Queria te perguntar como é que é o onboarding dessas novas marcas que vocês vêm adquirindo, com toda essa cabeça de tecnologia, digitalização, customer centric que vocês têm hoje, Maurício. Legal. Bom, essa é uma pergunta super profunda e muito importante, que é um dos grandes riscos, né, dentro de um negócio que escala ou cresce rapidamente, é esse norte em relação à questão de cultura. Então, como que a gente tem trabalhado? Acho que o primeiro ponto, né, na largada é escolher com quem você quer se associar, né? Isso passa no próprio processo, antes de fazer uma aquisição, do entendimento da cultura, do espírito, dos valores, né, dessa marca. E aí o segundo ponto, que a gente traz aí com bastante clareza também, é o entendimento de como preservar a independência e o DNA de cada negócio. Então a gente é muito claro em relação a isso, e todos os negócios que foram adquiridos seguem funcionando de maneira independente. A gente junta o que está em back-office, traz ferramentas para todo mundo, escala o digital, porém as culturas permanecem inalteradas. Então a reserva segue com seu DNA super específico no Rio de Janeiro, a Carol Bassi da mesma forma, a Arezzo & Co da mesma forma, dentro do trabalho que já existia, e a gente vai ao longo do caminho alinhando esses valores em comum para que a gente tenha uma mensagem única. Mas a gente não tenta fazer nenhum tipo de conversão ou mudança, porque a cultura é justamente um dos principais valores, né, que levou essas empresas a terem o sucesso que elas construíram. Perfeito. Obrigado, Maurício. Obrigado, Valeu, pessoal. gente. Obrigado. Tenham um bom final de evento.